E se a gente desse uma olhada no hipotético 2025 no conflito Israel-Palestina? Um ano que foi marcado por um ciclo que não parecia ter fim. Primeiro vinha a esperança de um cessar-fogo e logo em seguida o colapso. Nessa nossa análise, a gente vai tentar entender por que esses acordos simplesmente não deram certo e o que isso diz sobre as raízes mais profundas desse conflito. A pergunta parece simples, né? Mas a resposta é bem mais complicada. A gente vai mergulhar na mecânica por trás desses fracassos diplomáticos que marcaram 2025, transformando momentos de esperança em mais violência. Então, qual o nosso roteiro? Primeiro, vamos entender esse ciclo de cessar-fogos. Depois, a gente foca no Acordo de Janeiro, que parecia promissor, e no seu colapso. Em seguida, olhamos para um novo e controverso plano, as reações que ele causou e, por fim, o que está por trás de tudo isso, as questões que nunca são de fato resolvidas. Então vamos lá. O ano de 2025 foi basicamente isso, uma montanha-russa. A esperança de paz aparecia, frágil, e logo depois, a realidade do conflito batia na porta de novo, com tudo. E essa linha do tempo aqui resume bem o drama. Em janeiro, um acordo super detalhado que traz um otimismo. Chega março e, bum, tudo vai por água abaixo de forma violenta. Depois de meses de combate, em outubro, uma nova tentativa. Dá para sentir essa gangorra, né? Esperança e desilusão o tempo todo. Agora, vamos focar no primeiro grande esforço diplomático do ano, o tal Acordo de Janeiro. O que exatamente ele propunha? O que ele tinha de diferente? A estrutura aqui é o mais interessante. O acordo foi pensado em fases, sabe? Para tentar construir alguma confiança. Começava com uma pausa de 42 dias, uma trégua humanitária. Se isso der certo, aí sim se passaria para a fase 2, um cessar-fogo permanente. E por fim a troca dos restos mortais. No papel parecia um plano bem lógico, um passo a passo para sair do caos. Só que essa esperança, ela durou pouco. Em março, o Castelo de Cartas desabou, de forma dramática, marcando um retorno brutal à violência em larga escala. E o custo humano desse colapso foi imediato. No dia 18 de março, um ataque israelense, segundo os registros da época, resultou na morte de mais de 400 palestinos. É um número que, por si só, já mostra a intensidade da violência que veio logo depois do fracasso da diplomacia. Então, o que foi que deu errado? Bom, aí a gente entra naquele clássico jogo de acusações. A versão de Israel era que o Hamas se recusou a cumprir sua parte para estender a trégua. Já o Hamas acusava Israel de ter quebrado o acordo desde o início, não retirando as tropas e continuando a violência mesmo durante a pausa. No fim das contas, o ponto crucial é que a confiança, que era a base de tudo, simplesmente não existia mais. Depois de meses de combates pesados, lá pelo segundo semestre, uma nova tentativa diplomática apareceu na mesa. Só que dessa vez com uma configuração bem diferente. Esse novo plano parecia mais uma lista de exigências do que uma proposta para negociar, sabe? As condições eram bem diretas. O Hamas libera todo mundo, se desarma por completo e uma força militar estrangeira entra em Gaza. A prioridade explícita, número 1, era a segurança de Israel. E aqui dá para ver a virada de chave, preto no branco. Um mês antes, a Declaração de Nova York, com apoio da ONU, ainda falava em um Estado palestino, mesmo que limitado. Já o plano Trump-Netanyahu era taxativo. A ideia de um Estado palestino, nem que fosse pequeno, estava fora de cogitação. A própria definição do que seria a paz tinha mudado. Como era de se esperar, essa nova proposta gerou uma reação internacional bem forte. Enquanto o mundo discutia, a situação no terreno continuava extremamente sombria. A sociedade civil palestina reagiu com muito ceticismo. A ativista Badra El-Sheikh resumiu bem o sentimento. Para ela, o plano parecia uma manobra geopolítica dos Estados Unidos pensando nos seus próprios interesses e não no que o povo de Gaza precisava. E não foram só ativistas. Organizações de direitos humanos, como a Anistia Internacional, também se manifestaram, chamando a proposta de lamentavelmente insuficiente. O argumento era claro. Como se pode ter uma paz duradoura sem lidar com justiça e responsabilidade por violações de direitos humanos? Simplesmente não se sustenta. A pressão também veio de instituições grandes. O Parlamento Europeu, por exemplo, chegou a pedir a suspensão de um acordo comercial importante com Israel. Isso mostra que a crítica já tinha saído do campo dos ativistas e chegado a atores governamentais de peso. Mas e na prática? Como foi o primeiro mês desse novo cessar-fogo? Em novembro. Os números aqui mostram a realidade nua e crua. Mesmo com um acordo no papel, centenas de palestinos morreram. A ajuda humanitária que foi combinada entrou menos da metade.
E as acusações de um lado contra o outro continuaram. Os dados revelam um abismo entre a diplomacia e a vida real em Gaza. E tudo isso nos leva à conclusão. Para a gente entender de verdade por que os cessar-fogos continuaram falhando, a gente precisa olhar para além desse ciclo de negociações e focar nos problemas que estão na base de tudo. O ponto crucial, segundo várias fontes, é que os acordos estavam tratando os sintomas e não a doença. Questões fundamentais como a ocupação contínua, o sistema que muitos críticos descrevem como apartheid, a impunidade para crimes de guerra e o direito à autodeterminação palestina, tudo isso era consistentemente deixado de lado. Sem resolver essas causas, qualquer trégua já nasce frágil. E assim, a gente termina com uma pergunta que resume todo o dilema de 2025 e que continua ecoando. Se os modelos diplomáticos que foram tentados falharam em série, um depois do outro, qual seria então a alternativa para finalmente quebrar esse ciclo de violência e sofrimento? É uma questão que fica para a gente refletir.